Bom dia! Bom dia para nossa live de hoje, da live do nosso livro. Muito bom dia para quem está chegando. Terça-feira, 9h30. É dia de live. Oi, Dani! Deixa eu colocar a Dani aqui com a gente para o nosso bate-papo. Mica, acabei de mandar convite para ti. Bom Oiê! dia! Dia! Tava com saudade. Nossa, 15 dias depois, né? Semana passada a gente não pôde Ah, fazer, eu tava com é, saudade. eu também. Faz falta, né? É tão gostoso. Ai, muito bom tá aqui. Nossa, muito Aí, bom. ó, Bibo já tá aí! Oiê, Eles Bibo! ainda não escolheram o livro do desafio. Gente, Dá se uma vocês ajudinha pra quiserem de ele. repente escolher o nosso próximo livro, né? Que é a Nação Sim, Dopamina, vem vocês são muito conosco. bem-vindos! Muito bem-vindos! O meu já chega essa semana. Eu já tô aqui, já. Uhul! Aí, né? Muito bom! Nós estamos num momento muito bom desse livro, hein, Greta? Muito Reta gostoso. final. Reta final. Semana que vem a gente termina, viu, gente? Semana que vem É, terminamos este. Para quem está então chegando nós estamos. agora, vamos lá. Live do livro Sem Esforço, do autor do Essencialismo. Livro muito gostoso, fácil de ler, sem esforço nenhum mesmo, né? Ele traz É, coisas bem para o dia a dia, de como a gente deve olhar as coisas e realizar as coisas na nossa vida sem muito esforço. E é nós muito legal porque estamos, né? todo final ele vai trazendo umas coisas muito legais. Fala aí, Dani. Não, eu ia falar que nós estamos na terceira parte, que é o resultado sem esforço. No Isso. capítulo 13, automatizar. Faça uma vez e nunca mais. E ele traz umas histórias muito legais nesse capítulo, né? Eu amo o hábito, Assim, né? Eu sou fã número um de hábito. sim, sim. E ele vai trazendo coisas muito interessantes, né? Com relação a gente não confiar tanto na nossa memória o tempo todo e como a gente. O checklist das coisas que a gente precisa fazer para as coisas darem realmente certo, mesmo que você já saiba o que você tem que fazer aquele checklist, não. As situações que ele traz nesse capítulo são muito desastrosas, inclusive, mas Sim, através porque disso que foram aprendendo, né? hoje a gente tem muita informação para processar, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos estímulos. E se a gente Sim, ficar confiando na nossa memória, a gente vai deixar de fazer realmente coisas. Então, os exato. aplicativos existem para isso, as listas existem para isso, né? Papel e caneta para quem prefere, aplicativo para quem prefere, mas a gente tem que começar a usar desses Sim. artifícios para conseguir realmente, né, automatizar aí o processo, porque senão a gente fica preso em detalhes e não faz o que realmente importa, né? Não se dedica para o que realmente importa. Sim. E é um livro, assim, bem interessante, porque ele traz coisas de alguns anos atrás, de 1935, com a questão da fábrica dos aviões, né? Como que faziam os testes de avião. Aí você vai querendo colocar uma coisa nova, né? Que é automatizar, né? Essa questão da automação, que hoje tá, a gente vê hoje muito disso, exatamente pela tecnologia que hoje a gente tem. Mas Sim, imagina isso lá atrás, como que era, né? Como que para você testar e para você perceber o que você tem que fazer para um voo teste, por exemplo. Tudo aquilo que ele trouxe, eu achei bem legal quando ele falou sobre isso, né? Porque você está tão no automático para algumas coisas que você já sabe fazer aquelas coisas que tem que fazer, quando alguma coisa nova é inserida, se você não faz um checklist do que você precisa fazer, você acaba esquecendo. E é onde ele traz essa questão do cuidado que a gente tem de confiar na memória nossa, né? Porque, já sei o que eu vou fazer. Aí você vai tentando, só que você tem alguma coisa diferente naquela rotina,
você pode destruir, né? Tudo que Não, vai mas daí a acontecer. gente deixa de fazer, a gente esquece de fazer coisas do dia a dia. Sim. Coisas que você faz todos os dias, você acaba esquecendo porque você inseriu algo Eu novo na não sua sei rotina. você, eu não sei vocês que estão aí, não sei você, Dani, mas se eu não vejo a minha agenda, Ah, não, eu. sabe? Eu tenho a agenda aqui no agenda do Google, que é a agenda online, e tenho a agenda física, onde eu checo, coloco tudo que eu tenho que fazer, desde as atividades das crianças, compromissos deles também, os meus, coisas da casa. Se eu não faço isso, eu entro em parafuso, assim, eu não funciona legal, não, cara. Ó, na verdade, a minha memória, principalmente a memória a curto prazo aí, a memória que eles chamam, ultra rápido, vamos pensar assim, né? Essa minha memória do dia, eu não funciono. Não Eu consegue, né? preciso, só se for uma coisa que me preocupa muito. Aí eu vou ficar com aquilo na cabeça e vou me lembrar. Mas eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou repetir. Eu Hum, perdia muito tempo para me trocar, para me arrumar, para fazer as coisas, porque eu tinha a impressão de que eu ia toda vez dar aula ou fazer alguma coisa com a mesma roupa. Eu tinha essa sensação que eu sempre usava a mesma roupa, as mesmas coisas. E realmente, quando o Facebook surgiu e a gente começou a tirar foto das coisas, eu falei, gente, olha, eu uso sempre a mesma roupa, eu faço assim. E aí eu comecei a fazer uma mania de anotar as coisas que eu usava, assim, fazer algumas anotações, e eu tenho até hoje essa mania. Então, quando eu vou pensar numa roupa que eu quero colocar, alguma coisa assim, eu vou lá nas minhas anotações, falou, ó, ó, sério? sério. E Essas é coisas uma eu não ligo coisa muito, que, não. Eu vejo que eu me perco mais com outras questões mesmo. isso é uma coisa. Outra coisa que eu percebi, que eu fui fazendo com a agenda, porque assim, eu ficava com aquilo, ai, com aquela sensação, toda hora me dava aquela sensação. Ai, tô esquecendo alguma coisa. Eu tinha um compromisso, então faz muitos, mas muitos anos que eu uso a agenda, só que agora eu só uso a agenda do aplicativo. É, eu uso as duas e eu vou conferindo as duas. Sou bem assim, né? Então, assim, e aqui, gente, nesse capítulo que ele fala sobre essa questão do automatizar, né? Que é fazer uma vez e nunca mais, é você conseguir treinar, né? De certa forma, esses hábitos aí, né? Porque a gente tem uma capacidade de armazenar muito grande, então a gente tem que entender como é que nosso cérebro funciona e sempre que for inserir algo novo, refazer aquele checklist para você não se enganar, né? Eu achei bem, tem alguns pontos do capítulo que eu achei bem Que na legal, verdade assim. acho que fica mais fácil você criar o hábito de checar a agenda e de checar o checklist do que criar o hábito de memorizar tudo que vem, né? Sim, Porque todo dia porque tem uma coisa nova, uma prova nova, sim, um sim. trabalho, uma visita, alguém na agenda novo. Então, sempre vai ter alguma coisa mudando a sua rotina, não dá para ser 100%. É, ele até Então, fala se aqui na você página, tiver. pode falar. Não, então, se você adquirir essa automatização de fazer essas anotações, de agendar, de automatizar esse esforço aí, quer dizer, essa atividade, você vai ficar sem esforço porque tem Vai uma ser coisa mais nova, você já vai tranquilo, colocar na agenda. Tem um vai ser negócio, mais você já vai tranquilo. colocar na lista e vai ficar mais tranquilo. Sim, sim. Porque o hábito que você vai fazer vai ser sempre o mesmo, que é de checar a agenda e checar a lista. Ele até fala assim, nossa, eu vi muitas situações aqui quando ele fala assim, ó, os seres humanos têm uma capacidade imensa de armazenar lembranças, né? Aí ele fala de um professor de psicologia, que falou sobre o cérebro, que como se fosse um gravador digital. Eu achei tão legal. O livro é esse aqui, Carlinhos, Sem Esforço. A gente está finalizando ele a semana que vem para Não, começar o Nação Dopamina, que eu acho que você vai gostar muito, Carlinhos. O Carlinhos é um cara fantástico, um excelente psico também. será bem-vindo Tem se um quiser trabalho estudar muito legal. conosco, Ó, o Lê. Wagner. Wagner, bem-vindo, empreendedor do nosso grupo.
E aí ele está falando aqui, Dani, que eu acho que é legal a gente ler para o pessoal, a respeito, eu acho legal quando ele faz essa comparação, né? Aí ele fala aqui, né? O cérebro fosse um gravador digital de vídeo, teria memória suficiente para armazenar 3 milhões de horas de programas. Mas a memória RAM, para informações que podemos acessar instantaneamente, então, ou seja, nossa memória operacional é muito mais limitada. E isso explica por que às vezes a gente esquece algumas coisas, que é aí que eu achei bem acontece isso mesmo. Por que pessoas inteligentíssimas ainda esquecem as chaves, ou por que os médicos às vezes esquecem alguma ferramenta dentro de uma cirurgia? Nossa, sim. Eu conheço casos desses. Eu também. Exatamente de joelho, igual o que ele colocou aqui. Olha isso. Aí nem me fala, minha tia quase morreu por causa disso. Né? E aí, assim, porque os limites da memória operacional geram erros, né? Acabam acontecendo essas coisas. Então, se a gente não tem uma noção, eu sei que eu tenho que fazer daqui até aqui, mas inserir alguma coisa a mais, eu tenho que fazer o checklist para eu poder adicionar esse algo a mais que está chegando. Eu não posso confiar totalmente na minha memória. Sim. Porque ela falha. E tem muita gente que não usa agenda, tem muita gente que não tem os tiquezinhos para você para lembrar o que está fazendo, o que tem que fazer. E aí eu achei, o que é legal desse livro também é que ele traz ideias de como você pode trabalhar isso. Sim. Né? Em vários setores da vida, como você pode trabalhar essas questões, né? Como você programa algumas coisas, como que você agenda os exames, como que você mexe no seu celular e programa para o que você precisa, né? E não ficar tão refém só da sua memória. É tão coisa boba, né? Que nem assim, você vai fazer uma reunião, por que não faz uma pauta? Vai apresentar um trabalho, os slides, né? Os slides que a gente usa para fazer o trabalho é uma forma de você estar lá automatizando aquilo, porque você vai se lembrar daquilo que você precisa falar. Você não vai precisar contar com a sua memória, mas tem gente que tem a sensação de que essas coisas emburrecem ao invés de facilitar. Mas presta atenção numa coisa. Decorar é coisa do passado, gente. Aprender é coisa que importa. E você aprende o quê? Porque você vai repetindo, você vai fazendo de novo e de novo. E não porque você vai forçando a sua cabeça a se lembrar de coisas. Mas porque você vai fazendo todo dia, repetindo, e aquilo vai se tornando uma aprendizagem na sua vida. Então, sim, fazer a leitura de algo mais de uma vez vai te ajudar a aprender. Mas isso não tem que ficar palavra por palavra memorizado. Então, quando você usa esses recursos que te gera confiança de que você vai se recordar, porque tá lá, tem um item lá falando na sua agenda. É só para lembrar o que você tem que fazer. É para te lembrar. Então, você vai estudar o tema, você vai pensar planejar a sua reunião e vai colocar os itens de que você não pode esquecer de falar. E tá tudo bem, esse negócio de achar que isso é... Ai, se eu não fico... Eu gostava quanto eu sabia o número do telefone de todo mundo decora e salteado. Gente, primeiro que agora todo mundo tem telefone. Antes, uma casa tinha um telefone. Agora os 4 membros da casa têm telefone. Né? Não é verdade? Então, pra que você vai decorar o número do telefone das pessoas? Com o seu cérebro? Né? Pra que cansar? Ai, porque se eu perder o meu telefone, tem um negócio que chama nuvem, se você não sabe. Tem um negócio que chama nuvem, você joga seus contatos pra nuvem e estará lá quando você restaurar o seu outro celular. Então, tem tanta coisa para facilitar, a gente não precisa ocupar a nossa mente com essas besteiras, porque isso... do dia a dia ali, uma anotação, um negócio, não precisa estar na sua memória. Né? Até que ele fala, né? Logo depois dessa fala que eu li, ele fala que a complexidade extrema só aumenta a carga cognitiva e nos deixa muito mais propensos a errar, porque a gente fica com uma carga, né? Algo muito mais ali. Então a gente não precisa de mais conhecimento, mas a gente tem que ter habilidades e estratégias para poder lidar com aquilo que a gente conhece. Tem uma coisa que é importante. Pessoas com tendências à ansiedade, né? Pessoas que geralmente são ansiosas, precisam e devem utilizar desses recursos. Por quê?
pessoa ansiosa tende a ficar repetindo aquele pensamento na cabeça, aquela preocupação na cabeça. Ai, não posso esquecer o livro. Ai, não posso não sei o quê. Ai, não posso não sei o que lá. Ai, vou tomar uma multa. Ai, não sei... Então, quando você utiliza de aplicativos, de agenda, principalmente notificações, né, de receber uma notificação que você precisa levar o livro antes de sair para a escola, que você precisa pegar tal coisa, essas notificações vão te ajudar, porque quando você coloca a notificação, é como se o seu cérebro entendesse assim, agora eu não preciso mais ficar pensando sobre isso, porque vai ter um negócio que vai me lembrar na hora. É até legal Ajuda você ter falado muito a dessas diminuir a notificações. ansiedade. É bem legal isso que você trouxe. Nossa, agora que bateu aqui também. Legal que você falou das notificações, porque aí entra de umas coisas que a gente também já falou, que é a questão da prioridade, né? Então eu vou, de repente, colocar naquele aplicativo que para mim é prioridade, porque ele vai me lembrar, eu coloco a notificação. Senão a gente fica também com muita coisa no celular, Não é para receber desnecessária. notificação de gente Isso que que eu mandou achei uma legal. mensagem no Facebook, Isso que é legal, a né? gente A ter notificação da essa... agenda. Exato. É Ou a de notificação um da aplicativo agenda. hoje, que nem tem um aplicativo de saúde que tem um exame que você marcou. Deixa acionado quando tiver para poder te lembrar um dia antes daquele exame, né? Ou a questão da própria agenda. Porque as pessoas também, outra coisa louca é que as pessoas não configuram essas questões de notificação de celular, por exemplo, e fica numa ansiedade muito maior. Então, a gente entra numa coisa que a gente já trouxe aqui, tanto no livro anterior, que é a Lei do Triunfo, sobre a prioridade, quanto esse, com relação também a uma faxina do que é necessário. Que esse livro lá no começo também falou sobre Tem que isso, saber escolher, né? Tem que né? saber O que a escolher. gente escolhe para As poder realmente estar notificações devem ali? ser de tarefas. De Exatamente. tarefas, e não... Porque se você ficar recebendo notificação do Cara, WhatsApp toda louco. hora que alguém manda uma mensagem, se você for se preocupar com o Facebook, o Instagram, cada vez que alguém te manda uma notificação, uma mensagem, aí você vai ficar pirado, porque daí você não vai saber Doido. separar, você E vai tem ficar muita gente olhando que nem isso mexe toda nisso. hora. E a gente cai nessa tentação de olhar e quem mandou uma mensagem. Principalmente se tiver barulho, né? Porque se for só uma notificação de tela, que você não olha toda hora, mas tiver Sim. barulho. Então, sempre pensar no que é prioridade, com certeza. Tem uma coisa aqui na página 206, Hum. que ele conta a história, isso aqui eu acho muito legal, porque todo final de ano é uma coisa quando a família é para saber onde que vai ser o Natal. Nossa, minha mãe surta todo final de ano. Onde que vai ser o Natal? Vai ser fazer o quê? Como se Quem vai fazer o programar, quê? né? Gente do céu! Começa a chegar no final do ano, já começa a surtação por causa do Natal. E ele dá uma ideia que ele conta a história de uma família que todas as férias ou toda vez queria se programar. Oi, acho que é Bruna, né? Oi, Bru! Tudo Queria bem, se amiga? programar para. Tinha muito. Eles gastavam uma energia enorme para se programar para as férias, porque cada um queria uma coisa e para um lugar, né? E a família decidiu comprar uma casa, né? Eu não lembro se é campo, acho que é campo. Agora eu não É lembro no aqui se é campo. praia ou campo. No É no campo, campo. né? Eles compram uma casa e aí, ao invés de todo ano todo mundo ficar pensando que dia, que data, que não sei o quê, não, a casa tá lá, as pessoas vão quando podem Sim. e todas as E férias aí passam acaba neste não mesmo ficando lugar. exaustivo todas essas questões, porque ele traz exatamente isso aqui, né, nesse capítulo. Tomar decisões é mentalmente exaustivo. Então, se você tem um Sim. caminho de tomada de decisão mais claro, mais objetivo, mais, né, assim, é muito melhor, gente, porque aí não fica aquele clima, Porque não aquela dá para tensão, agradar aquela todo coisa mundo, ruim. né, gente? Não Exatamente. dá para agradar todo mundo. E Ou então faz uma lista assim, tipo, tem 5 irmãos, cada vez vai ser num irmão, então já sabe. já Esse sabe como é que Natal é vai num irmão, ser. no outro É. Natal é no outro, e aí vai indo. Oi, Dija, saudade, amor. Ai, gente, eu achei tão legal essa história da alta tecnologia e baixo esforço, porque você viu tanta coisa que depois ele criou? Gente, para quem está chegando, Cabru, quem está aí, quem está chegando, a gente está fazendo a leitura deste livro aqui, a gente está fazendo, tá? Do Eu não Sem vi se chegou mais Esforço. gente, bom dia. Chegou.
A gente está finalizando ele a semana que vem. É um livro que trabalha muitas coisas do nosso dia a dia de uma forma muito prática. Ele traz essa leitura mesmo de não ser de grandes esforços que a gente tem para fazer. E nesse capítulo que a gente está lendo, ele fala exatamente sobre essa questão Do de como automatizar, usar a né? automação das coisas a favor, né? Usar essa tecnologia a favor da gente, assim, das coisas que a gente faz. Na página 206, Dani, que ele traz o exemplo aqui do, não sei como é que chama, Joshua Browder, não sei se é esse o nome. Você viu, né? Ele sempre tinha muitas Hum. multas, aí ele começou a tentar entender o porquê das multas e começou a entrar num processo de recurso com as multas. Até que o que aconteceu que foi muito interessante, que praticamente todas as músicas que ele reivindicava, ele conseguia ganhar. E aí ele criou um aplicativo para ajudar outras pessoas a olhar para isso também. Cara, olha isso, eu tinha 18 anos. E aí ele criou um aplicativo padronizado, assim, com carta modelo, como que faz e tal. E depois ele percebeu que os idosos e deficientes tinham mais dificuldades em lidar com esse aplicativo. Ele foi criando uma outra forma para poder ajudar essas pessoas a terem acesso a isso. Então, assim, é muito legal, Sim. né? Muito legal a gente olhar Como que isso. você viveu um esforço? Porque é aquilo que ele fala naquele outro capítulo, né? É uma vez. Ele se esforçou para entender isso uma vez, aí ele criou um recurso para evitar esse esforço. Então, E ajudar é outras assim. pessoas. Uhum. E a gente precisa tirar a crença de que toda criação, toda novidade, todo trabalho tem que ter um esforço absurdo, né? Que só é um bom trabalho quando tem esse esforço absurdo. É isso que ele fala, que a automação é qualquer coisa que cumpra uma função de grandes De esforços que não precisa. de assistência. Por isso que eu falo, eu sou a favor dos aplicativos mesmo. Uso a agenda do Google como. Eu tenho intimidade com a agenda do meu Eu celular. também. Intimidade. Quem Eu olha para também. minha agenda do meu celular fica de cara, porque tá tudo coloridinho assim. A minha também é toda Eu marco colorida. até as Sim, aulas. sim. Eu só não marco assim, levar as crianças na escola, buscar, almoçar, isso Eu aí, também porque é marquei esse todo ano. dia. Esse ano eu não Então, marquei. Eu sabe já por que que fiz eu isso. marquei? Porque eu tenho esquema de carona com outras pessoas. É por isso, é. Aí eu É falei, por opa, tem que isso. marcar. Decidir sou eu, não é? Mas Sabe se assim? Aí eu mudar, por coloco. exemplo, o dia que eles têm provas, coisas que mudam o horário, daí eu anoto. Aí Sim, eu sim. anoto porque. E eu anoto as minhas aulas, as aulas, porque são aulas em horários diferentes. E isso me ajuda muito, muito, muito. Além de que eu coloco o e-mail da pessoa que vai fazer Muito o bom. atendimento comigo, as coisas, e ela recebe lá a notificação No também, e-mail dela. por e-mail ou por. Isso é muito bom. O Os videoconferência, tudo você débitos coloca ali, né? automáticos. Tudo. Outras dicas aqui que ele dá, que eu também. Gente, isso aqui é gestão de tempo, né? Essa É, parte aqui da automatização, ele está falando sobre gestão de tempo, sobre você minimizar seus esforços com a questão do tempo que se gasta para tomada de decisão, para fazer coisas que você poderia, né? Ficar pensando em coisas que você não precisaria. Então, ele cita o débito automático, que, sim. gente, foi a melhor invenção do universo. Porém, ele também dá um alerta para as nossas assinaturas, né? De Ele traz streaming, isso nesse capítulo. revistas, porque ele fala que a gente programa assinaturas para Anual. automaticamente ela ser. Como é que Anualmente fala? elas continuam, e se você não quer Continuam as mais, assinaturas. a hora que você passou, você não, já passou, você não viu. Então Então, ele fala para prestar atenção nisso, né? Então, É talvez verdade. você colocar mensalmente a assinatura, ok. Mas ter um de vez em quando ali, uma vez por ano, vir alguma coisa que te informe que a sua assinatura vai ser renovada. Você tem que prestar atenção nessas coisas, porque senão você continua pagando. Eu acredito que tenha gente que Que pague nem tá coisas que usando mais. nem lembra que É, pagou. sim. Tem que Ou tomar que muito não cuidado. usa Também mais, tem. né? Não tá nem usando é, mais e tá ali.
Porque tem algumas assinaturas também que no cantinho lá embaixo tá escrito que a renovação é automática e você não prestou Você não vê. atenção. É, muita coisa. Eu Quase acho que todos nesse os capítulo é contratos. isso, né? Quase todos os contratos têm essas Quase todos os minúsculas que não contratos, mas vê. a gente, pior que a gente deixa clicado lá, que tá escrito lá, assinatura automática tem um tique. Então acho que o essencial aqui, Ai, né, ai. depois ele vem falar de alguns exemplos sobre saúde, relacionamentos, finanças, mas acho que o Ele fala essencial aqui, aqui é né? usar a tecnologia mesmo a Sim, favor. tanto na saúde, aí ele dá as dicas aqui É, nas finanças, eu achei bem legal programar, né, aquela reunião semanal com a família, sobre as finanças, elaborar o orçamento, automatizar, porque as coisas vão fluindo, é muito legal quando vocês fazem isso, né? Não sei, eu tenho o hábito aqui em casa, a gente tem uma planilha financeira, a gente senta, a gente conversa, né? E a gente aprendeu a conversar sobre essa questão das finanças de uma maneira leve e não de uma maneira ruim. Então, isso tudo é muito legal de poder trabalhar, né? De você perceber sim, o movimento que isso acontece, né? E aí ele dá exemplo da saúde, relacionamento, finanças e dentro de casa, carreira e carreira lazer. e lazer. Bom, É, daí a gente vai, acho que é isso, né? O eu principal. acho que é. Aí, quem quiser saber mais, a gente indica Leia o ali. livro, gente. Leia o livro. Ele é muito fácil de ler. A gente sempre falou isso aqui na É. live dele. É muito fácil de ler. E o outro E o capítulo, o capítulo próximo 14, capítulo, que é de confiar, nossa, eu achei, mexeu bastante comigo esse capítulo, eu imaginei que você trabalhou com RH, né? sim, É, porque como que é difícil para as pessoas, como é difícil para a gente confiar no trabalho do outro, confiar no outro, e porque a gente tem uma história de, né? O ser humano ele é falho, gente, né? O ser humano ele é falho. Então, a gente sempre vai ter uma história de alguém que nos decepcionou, nos frustrou, que não deu certo. sim. Infelizmente, a dor, ela ensina mais do que as coisas boas. Felizmente ou infelizmente, não sei se tem um pejorativo, uma classificação aí. Mas Sim. a gente sabe que as pessoas elas vão acertando com a gente, elas vão fazendo coisas das quais a gente tem expectativa e se sente bem com isso. Mas uma falha, às vezes um jeito que a pessoa tratou o trabalho, não entregou no prazo, sei lá, falou mal do seu trabalho, coisas do tipo causam um impacto assim. A pessoa Sim. tem uma tendência a ouvir mais o ruim do que o bom. Então eu acho que a confiança é uma coisa assim que demora, né? E ele fala que é muito importante confiar nas pessoas, é Sim. muito Senão fica importante muito gerar pesado o essa trabalho. confiança Sim. para que você não centralize. Porque eu acho que a grande questão aqui é que nós temos uma tendência a achar que nós fazemos melhor que o outro. Isso não é porque nós somos arrogantes, prepotentes, não é isso. É porque a gente gosta do nosso jeito. A gente gosta do nosso jeito de lavar a louça, a gente gosta do nosso jeito de limpar a E às casa, vezes a não tá ali gente do jeito do gosta. outro, né? E não é o jeito do outro. E se você não quer fazer tudo, se você não quer fazer todos os trabalhos, né, que tem na sua casa, que tem no seu escritório, você precisa confiar que a outra pessoa vai fazer o trabalho. Então, eu acho que não é fácil confiar. E aí ele pega e fala, né, que principalmente sobre dinheiro, né, porque um dos exemplos que ele dá aqui é de roubo, de funcionário que rouba, Uhum. que pega da empresa, Desvia assim, muito e dinheiro e ali às vezes está há muitos anos na empresa, mas depois que vai perceber o aí rombo ele que fala foi dos feito. sinais, né, que a gente, claro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confiar, porque se você já vier com o pé atrás, fica difícil, mas esse confiar não precisa ser tudo, eu não vou deixar tudo na mão do outro, mas eu vou confiando, vendo que essa Devagar. pessoa é capaz de, né, de não de Sim. fazer como eu faço, mas de dar o resultado que precisa ser dado. E aí eu vou, né, confiando, e quando a gente vê essa pessoa
tá fazendo o trabalho sem que eu fique cuidando 24 horas disso. É que Mas muitas pessoas, né, quando a gente olhar fala os de sinais, né? empresa, exatamente, muitas empresas, quando tem muitos funcionários, acaba confiando cegamente, né, Dani? E assim, ele fala da importância de confiar, mas de vez em quando fazer aquela reunião, né? De esclarecimento de coisas que tem que ser Ver feito. os Porque muitas vezes tem resultados, que ter né? para ver o resultado, para ver como que está Checar indo, as para planilhas. checar a planilha e tal. Então ele fala assim da importância de você confiar, porque se você não tem uma relação de confiança naquele negócio, a manutenção do negócio não vai ser legal, né? A coisa não vai fluir, vai ficar pesada, vai ficar com grande esforço. E o que ele está trazendo exatamente é buscar fazer as coisas sem esforço, né? Porque senão você tem que checar todos os passos. Se você não confia, Aí você tem que fica estar lá. pesado. Todos os passos, olhando louça por louça, olhando relatório por relatório, e não dá. Sim, Mas exaustivo, né? para confiar, você vai ter que. É um processo. Você vai checando as primeiras vezes, vai abrindo mão dessa checagem, Vai vai confiando de alinhando. vez em quando você volta e dá uma olhada. Sim. Desconfio, porque aqui, quando ele dá o exemplo do. Por isso que ele fala de lubrificante, né? Que a confiança Ah, vai eu achei tão lubrificando a legal. A relação. confiança lubrifica a relação. Achei muito legal essa comparação do lubrificante do carro. Que o que que você faz com o lubrificante? Com o óleo, né? Num freio, numa engrenagem, numa coisa. Você usa o óleo, você não fica colocando óleo todo dia. Mas de Sim. vez em quando você vai lá e lubrifica. Quer dizer, você mantém aquela confiança de vez em quando indo lá e lubrificando a relação, vendo o que está acontecendo, perguntando se precisa de alguma orientação, de alguma ajuda, né? Contando com aquela pessoa, mas também olhando para aquilo, né? E Sim. aí ele traz a questão da importância de se contratar, né? Eu lembrei muito do seu trabalho de RH mesmo, porque Sim, muitas empresas não validam o trabalho do RH, né? E o RH ele é contratado exatamente para recrutar, para entrevistar, para integrar, para entender o que a empresa quer. E ele traz por quê? Porque a primeira pessoa que ele teve para trabalhar como secretário foi uma indicação e não passou por uma avaliação. E essa pessoa, depois de muitos anos, ele foi ver, estava roubando a empresa. e ele viu sinais que essa pessoa Aí estava que tá, roubando, deu uma segunda demitiu e chamou chance. ela de volta. Deu uma segunda chance, quando foi anos depois, o negócio estava muito mais fundo. E por que que essa pessoa chamou de volta quem estava roubando? Porque não é essa a fala do autor, tá? Mas eu enxergo assim, teve preguiça de De procurar uma contratar. pessoa, de contratar, de treinar, de preparar. Então, sim, gente, quando eu falo de gestão de pessoas, quando eu dou aula sobre isso, eu falo assim, ó, todos os processos de gestão são importantes. Todos. Treinar é importante, avaliar é importante, cuidar da saúde é importante, da segurança é importante, todos os processos são importantes. Mas a contratação é o X da questão. Por isso que tem que ser exigente na contratação. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu prefiro educar do que contratar pronto. Sim, só que quando a gente fala desse tipo de coisa, nós estamos falando de valores. Nós estamos falando de personalidade, nós estamos falando de soft skill, de skills. Aquilo que a pessoa traz de caráter, de qualidades do seu caráter. Então, a contratação, a técnica, a execução, dependendo da situação, você treina, capacita, né? As regras do jogo você educa, você ensina, mas quem a pessoa dificilmente vai alterar. Vai mudar. Então, se você não olhar para essa pessoa, do caráter dela, das qualidades ou defeitos do caráter dela, se você percebe numa contratação, num processo seletivo, que a pessoa é duvidosa, que ela está falando mal da empresa que ela trabalha, que ela está saindo, que ela coloca a culpa na liderança ou nos amigos de trabalho, que ela não assume a responsabilidade da sua demissão, que ela não assume a responsabilidade da sua formação, fica esperto.
Porque essa pessoa vai entrar ali e ela vai enxergar desta É forma. o comportamento dela, É o ela traz filtro isso, dela. né? Exatamente. Tanto que ele fala a regra dos 3 Is, né? Que é a integridade, a Isso. inteligência e Amei isso, vou iniciativa. levar para a vida. Integridade, inteligência e iniciativa. Então, quando você fizer uma entrevista, quando aquela pessoa que tá trabalhando ou já está trabalhando com você, reveja, né? É uma pessoa íntegra, tem uma inteligência, ela tem iniciativa, como que ela se posiciona na vida? Porque muitas vezes, é muito doido isso, mas é real. A forma que a gente se posiciona na vida, a gente vai se posicionar no trabalho. Por quê? Porque o trabalho é onde a gente mais fica, Sim. né? Então, ele reflete muito de quem a gente é. Porque a gente não sustenta uma farsa durante muitos anos, gente. Não dá. Uma hora isso cai. Uma hora você não E a aguenta, gente né? entra no sistema, né? Se você. Eu olho para as experiências da pessoa, mas eu também olho os lugares que ela trabalhou. Porque dependendo do lugar onde ela trabalhou e da história que eu conheço sobre esse lugar, eu já vou saber, Você vai saber né? como é que Ficou é. 5 anos nesse lugar que educa, que tem uma cultura legal, que valoriza o funcionário. Você vai pensando assim, essa pessoa, 5 anos, Sim. olha. Agora, se a gente sabe que é uma empresa que cheia de coisas erradas, um monte de coisa acontecendo, e essa pessoa tá lá insistindo naquilo, eu sei que ela tem que pagar as contas, claro. Mas quanto disso ela aprendeu? Eu preciso checar isso, né? Tem uma coisa sobre a integridade que eu acho bem, assim, que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender o que é ser íntegro. E elas falam sobre honestidade, que integridade tem relação com honestidade e tal. Acredito que sim, mas eu acho que uma forma de traduzir a integridade, ela tem relação com aquilo que a pessoa combinou, né? Se você, como que você é íntegro? Como que eu posso provar que eu sou A íntegro dentro palavra, de né? um projeto? Porque eu falei para você que eu ia fazer e eu fiz. Isso é integridade. Eu Cumprir com a manter a palavra. palavra. E se a palavra não for, se não for possível fazer isso, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de não cumprir, por exemplo, falei que eu ia ficar 1 ano fazendo essas lives com você, No grupo de Greta, estudo. o grupo de estudo com você. Aí deu 8 meses, aconteceu uma mudança na minha vida, eu não vou poder cumprir isso. Para eu não deixar de ser íntegra com você, eu preciso chegar e falar, Greta, nós vamos ter que Falar real. sentar e rever isso. Então, isso é ser íntegro. Mesmo que mude os planos. Então, às vezes a Ok, pessoa. imprevistos acontecem, E mas aí eu como vou dar você um lida com exemplo. isso? Aí eu vou dar um exemplo, Greta, que acontece bastante no mercado de trabalho, que é bom a gente repensar. Às vezes a gente aceita propostas de trabalho que não são dentro da lei. Por exemplo, pegar um serviço e ganhar por fora, alguma coisa assim. Gente, eu não estou julgando isso longe de mim, porque eu sei que todo mundo pode fazer isso, não tem problema nenhum. Nem tudo a Uhum. gente vai fazer uma nota fiscal e as coisas, porque a gente nem tem empresa aberta, tem várias coisas aí em questão. Você aceitou, vamos supor, né? Você aceitou fazer um trabalho sem registro, sem nada, porque naquele momento, tanto para você quanto para outra pessoa, era viável. Aí, de repente, deixa de ser viável para você. E ao invés de você ir lá e falar para essa Falar a pessoa, verdade. olha, eu preciso que você me registre porque eu tô perdendo muitos direitos, não tenho 13º, né? Sei lá, fala alguma coisa assim. A pessoa, às vezes, ela fica com raiva, não fala para a pessoa, vai deixando, depois vai acumulando E acumula. provas para ir lá e processar essa empresa, essa pessoa. Então, gente, Sim. integridade é o acordo que você faz. Se você fez um acordo que não era por lei, a escolha foi sua. Então, olhe lá. Mantenha essa. Vai conversar com a pessoa, fala que não dá para manter aquilo. Mas faz isso, que isso é uma das características da integridade, é você manter seus valores, seus E eu sempre princípios. falo, né, Dani? A gente tem que. A comunicação clara entra muito aí. Aquilo que não tem a ver comigo, eu tenho que me posicionar e falar. Aquilo que de repente mudou no meio do caminho, a gente tem que ir lá e falar.
tudo tem que ser dito, né? De uma maneira muito respeitosa, mas tem que ser falado. Exatamente o que estou enfrentando no momento. Uau, né? Entende? E é muito Exatamente. como que eu falo, como que eu comunico uma situação às vezes delicada, mas eu preciso comunicar. Então busca de repente, às vezes se você não conseguir sozinho, busca orientação de um profissional que vai te ajudar numa melhor comunicação. Eu sempre falo que a melhor comunicação eu falo isso muito para os meus pacientes, perceba primeiro o que você está sentindo, analise o seu sentir, e aí, com calma e ponderação, esse seu sentir vai ser alinhado com uma comunicação para você passar adiante. O que você precisa informar, entendeu? Exatamente. Então, é muito importante isso. Ele coloca assim, mas nem passou pela minha mente de ir à justiça pelo fato de que eu aceitei essas circunstâncias e eu combinei, né? Então, como poder rever isso? Você foi íntegro, Dija. Tá vendo? Você foi íntegro, porque por mais que o acordo seja baseado numa coisa que não é legal, você manteve o acordo, que foi a sua integridade, a sua palavra. Agora, não faz mais isso, entendeu? Vai lá, conversa. E tem uma coisa sobre iniciativa também que eu queria colocar aqui, que eu acho muito importante para a carreira das pessoas. Eu vejo que a iniciativa é uma coisa muito cobrada no mercado de trabalho, né? Muito cobrada nos negócios. Mas tem uma iniciativa que é muito burra, que é aquela pessoa que está sempre disposta a fazer algo para alguém e não sabe falar não em qualquer circunstância. Não é assim, né? É aquela pessoa que quer te surpreender, né? E faz as coisas sem te consultar, sem falar com você. Eu entendo, é bom ter iniciativa, é bom fazer as coisas sem ser mandado, né? A maioria das pessoas espera isso de um profissional, que ele haja antes, mas precisa ter certeza de que realmente aquilo é importante ser feito. Que aquilo não é só babação de ovo, puxação de saco, né? Então, a iniciativa, ela precisa... Se você vai dar conta, né, gente? Por favor. Sim, mas eu fiz isso porque quem não gosta de um café da manhã na cama? Vamos dar um exemplo do café da manhã na cama. Eu fui lá e premeditei. Quem não gosta de um café da manhã na cama? Gente, depende. Se eu tiver que sair correndo, pular e ir trabalhar, então a necessidade é de quem? Sua de fazer um gesto ou do outro de receber? Se você está fazendo pela empresa, pelo líder, pelo colega, precisa ver se realmente é uma necessidade dele. Ou se você só está fazendo um negócio para agradar, que não vai trazer o resultado. Então, tem iniciativas e iniciativas. Por isso que eu falo que iniciativa precisa de proatividade, que é parar para pensar no que é que eu tenho que fazer. É muito diferente. Quando a gente estuda os hábitos, né, a questão de ser proativo, ele traz bastante isso. Mas antes você para e analisa que é uma onde você vai. Iniciativa inteligente, né? É iniciativa inteligente, exatamente. E não qualquer tomada de iniciativa. Não é bem por aí. Iniciativa, não é uma impulsividade toma... lá e fazer. É analisar muito bem as formas de você fazer e como você vai se posicionar. Porque se você tem consequência, vai dar conta, né, se tem a ver ou não, porque tudo tem consequência. O não fazer também e o fazer além, fazer de forma impossível também. E às vezes você tá tomando iniciativa, outro tá tomando, tá todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém se comunicou. E aí não adianta nada, que final que vai dar isso? Né? E tanto que ele, quando ele fala da questão da confiança da equipe, né, nesse capítulo, ele fala como é importante quando a equipe tá, né, numa coisa legal. Porque aí tudo vai funcionando bem, ninguém tá ali para passar, tirar o tapete de ninguém. Tá ali para crescer junto, fazer o negócio crescer junto. Eu quero contar uma coisa que acontecia muito comigo. Sempre, os meus processos seletivos sempre foram longos, né? Tipo, 2 semanas de processo. Entre a primeira coisa, né? A primeira etapa até a última sempre foram longos. E eu brigava, os gerentes, coordenadores brigavam muito comigo, porque falavam que eu demorava muito para colocar. E eu usava uma frase que ele coloca aqui, ó. Contratar alguém é uma decisão única que reduz resultados sem esforços. Exatamente. Que produz resultados sem esforço.
E eu sempre falava isso, gente, é melhor demorar 2 semanas ou mais para contratar uma pessoa, mas essa pessoa ficar por 2, 3 anos, do que a gente fazer em um dia a contratação, sem olhar direito para essa pessoa, sem analisar direito essa pessoa, e ela não durar os 3 meses, porque acontecia muito isso quando eles me apertavam. Sim. Quando a gente, né, tinha um prazo muito curto para contratar, falhava metade do processo, porque a gente não podia fazer todos os testes, não podia conhecer direito todas as pessoas. Então, gente, quando vocês forem fazer sociedades, chamar alguém para um projeto, começar qualquer coisa na vida de vocês, conheça o outro de verdade. Tá? E aí eu te falo, conhecer a vida pessoal do outro importa? Importa, porque quem ele é na casa dele vai refletir em quem ele é no trabalho. Tá? Eu falo, claro que ser amigo não é a mesma coisa que ser profissional. Eu não vou falar que um churrasco, uma festinha vai te mostrar 100% do que aquela pessoa é capaz de fazer. Mas sim, o comportamento dela nesses momentos mostra. Sim. E hoje a gente tem as redes sociais aí que também mostram, né? Sim. Quem são, porque as empresas tem muita mentira também, né? Tem muita mentira. Muita fake. Então, mas aí eu entro num ponto muito interessante, Dani. Aquele que fica colocando tanta mentira e alimenta essa mentira também nas redes sociais, está mostrando o quê? Eu não sei, dependendo, não dá nem para ver que é mentira. Eu entendo que aquela pessoa... Porque assim, eu acho que as redes sociais é um lugar que as pessoas têm o Instagram e o Facebook são lugares que as pessoas tendem a contar um pouco das suas vidas. Mas essa tendência é muito pro que é bom. É mais difícil as pessoas ficarem contando as coisas ruins. Tá uma brigaeira agora, mas porque é um momento delicado. Então as pessoas ficam se atacando, estão machucadas. Também estão mostrando quem são. Também estão mostrando quem são. Estão machucadas, mas assim, você vê, tem perfil que você não vê nada da pessoa. Você não vê nem bom nem ruim, você não sabe nada dela. Traz um indicativo de que ela não gosta de se expor, né? Tudo diz alguma coisa, mas não diz o suficiente, né? Nada do que conhecer pessoalmente. Mas eu quis dizer assim, que hoje as empresas também buscam saber mais do cliente nas redes sociais. Então eles vão atrás, sabe? E olham muito. Olham muito. Fuxicam tudo, e não é só numa rede, não. Exatamente. LinkedIn todas. Quando eles querem ver como que a pessoa se exalta, vai pro Twitter. Como que a pessoa se comporta com os amigos, vai para Instagram. O Facebook já é mais privado, é mais familiar e tal, mas é Instagram, LinkedIn. E o LinkedIn mais profissional mesmo. E achei uma coisa muito legal aqui, que é os contratos. Eu falo tanto dos contratos. A gente tem que ter contrato com as pessoas, gente. Contrato no relacionamento amoroso, contrato com os amigos, sabe? Sobre coisas básicas, assim, o que você vai aceitar dos combinados, né? Então, se a gente vai viajar, o que nós vamos aceitar? Como que vai ser essa viagem? O que a gente aceita? A gente vai aceitar que a gente vai sair para jantar toda noite? Ou, não, olha, eu não tenho dinheiro para sair jantar para toda noite. Então, nós vamos passar no supermercado, nós vamos comprar comida uma noite. Então, é muito importante os contratos, os combinados, para que a confiança aconteça, para que a gente tenha realmente... Nessa última parte do capítulo, né? Todo relacionamento elabore um acordo de autoconfiança. A estrutura de baixa confiança é aquela em que as pessoas não são claras. E é bem isso, né? E esse ser claro traz exatamente o que você trouxe agora. A importância do que eu quero, quais são as metas que a gente quer atingir, como a gente quer viver esse relacionamento, seja ele no trabalho ou seja ele pessoal, né? Então ele conta da estrutura, ele conta o fato de profissionais de reforma numa casa, por exemplo, que ele pegou pessoas muito bem indicadas, mas não sabiam trabalhar em equipe. Porque entre eles não tinha uma conexão. Então não adianta. E é bem isso que acontece. Atrasa tudo, tudo dá errado, o valor fica muito mais alto do que aquilo que você tinha
tinha planejado para fazer, então fica tudo ruim, né? Então, tudo que você fizer é muito importante você ter esse esquema, né? Porque a autoconfiança, ela vem com essa coisa mais clara de tudo. Vamos deixar claro como que vai funcionar? Né? Olha, lógico, gente, que essa clareza que entra muito no checklist, entra muito naquilo que a gente quer, nas metas e tudo que ele trouxe dessa vez também, tem que ser olhada. Às vezes vai acontecer uns imprevistos, ok, como a gente falou agora de pouco. E tudo bem, mas vamos nos comunicar de uma maneira mas não clara. pode viver de imprevisto, né? Mas não viver de imprevisto. Ah, eu vou tocando de qualquer jeito sem saber para onde eu vou. E, gente, ó, tem uma coisa que é importante. Ó, a Rose falou a importância da soft skill na contratação, Isso, sim. exato. Tem uma coisa que é muito importante. Promessas. As pessoas, elas falam sem pensar sobre as promessas. Por exemplo, eu vou e não vai. Eu faço e até esquece que falou que ia fazer. Ai, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Não lembra. Então, que é a iniciativa burra também, que entra na iniciativa Sim, burra, que eu me proponho a coisas que eu não sei se eu vou cumprir. Exatamente. Então, se E você aconteceu nem isso sabe... recente, até muito interessante, porque acontecem coisas no nosso dia a dia que são muito legais a gente olhar a questão dos nãos, né? A gente deve olhar em que situação a gente se coloca, aquilo que cabe ou não para você nesse momento, se você quer ou não daquela forma, e como se comunicar, e como falar, deixar muito claro. Quando o pessoal das palestras que eu fiz esse mês, né, as 3 palestras que eu fiz em Duartina, foi muito interessante, Dani, por quê? Quando me ligaram, foi tão lindo, nossa, quando ligaram não para estava mim, lá, infelizmente. mas foi lindo, os 3 encontros foram maravilhosos. Quando me ligaram, olha, a gente está querendo uma palestra, eu fui muito clara, falei, o que é que vocês querem? Porque, ó, se for para alguém que vai dar uma palestra específica assim, trabalha treinamento, não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Você faz vivência, né, Greta? Eu não sou essa pessoa. Eu me proponho, neste momento da minha vida, eu me proponho a trabalhar dessa forma, assim, 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 assim. Se for assim que vocês querem, eu topo. Se não posso ver outro profissional, eu indico outro colega e tal. Então foi muito claro. É tão bom quando a gente é claro, gente, tudo que a gente faz. Da mesma maneira, quando vem cliente que eu sinto no meu coração que não é para eu atender. Eu falo, olha, eu vou te indicar para uma outra profissional porque eu tenho certeza que ela vai te atender melhor do que eu neste momento. Porque se a gente fica... Esses nãos amorosos, eles são tão fundamentais na nossa vida, nos nossos contratos, nos nossos relacionamentos, e eles podem ser reais, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Né? Porque entra nesse ponto do que eu quero para mim, do que eu me proponho, do que eu vim fazer, do que eu desejo fazer. E de sanar expectativas, sabe? né? Exatamente. Né? Porque daí fica claro e a pessoa vai entender se você vai sanar ou não as expectativas. E aí você cria uma relação de confiança. Porque as coisas ficam claras. E tudo tem que ser assim. E ele traz, né, nessa última parte, não só essa questão do trabalho, ele fala isso com relação aos relacionamentos mesmo. Não só equipe, não só trabalho. Né? Quer que estejamos em uma casa, ou quer comandando uma equipe, ou dentro de casa, todos nós podemos criar acordos de confiança. Né? Para que as coisas fluem melhor. Então, dentro da dinâmica da tua casa, você faz isso. Exatamente. Né? Tem uma tabelinha aqui que é muito legal, que ele usa, que ele fala assim, que o acordo de confiança tem que responder a umas questões. Também. Aí ele coloca assim, resultados. Que resultado queremos dessa relação? Quem vai fazer o quê? Quais padrões mínimos viáveis devem ser mantidos? O que eu não vou aceitar, que eu não vou aceitar, que regra tem que estar no jogo? Quais recursos? Quem são as pessoas envolvidas? Quanto tem de dinheiro? Quais são as ferramentas disponíveis ou que nós vamos adquirir? Que mais? E as recompensas? Como que o processo será avaliado e recompensado? Quanto que nós vamos ganhar disso daí? E, gente, a gente fala muito da relação patrão-empregado, mas os sócios, né? Os sócios são... por que a gente vê tanta sociedade se desfazer? Porque as pessoas iniciam as sociedades por uma criação de
inventaram um produto, um serviço, e inventaram juntos, tiveram aquela ideia juntos, e aí ninguém quer abrir mão Uma fantasia até, né? E aí Fantasia. acaba não estabelecendo esses acordos, fazendo essas perguntas, quem vai ganhar o quê, como vai ser, quem vai fazer o quê. Então, ter as funções bem definidas, saber exatamente qual é o seu papel naquele lugar, deixar claro o que você tá disposto a fazer de verdade. E, gente, isso é até no processo de seleção. As pessoas, elas me procuram muito para o processo seletivo e falam assim, o que eu devo responder nessa pergunta? O que eu devo falar sobre isso? E a verdade é que não tem uma resposta pronta, mas porque senão todo mundo vai responder a mesma coisa, né? Um checklist na internet. Sim. Mas o que você está disposto? O que é importante para você? Porque aquela vaga, ela precisa se encaixar em quem você é. Você precisa se encaixar naquela vaga. E não você precisa caber na vaga, né? Se moldar para caber naquele lugar. Ela porque tem a ver não com dura. você. Não Você dura. tem que parar para pensar se isso tem a ver com você, né? Isso que é muito importante. Legal. Eu achei esse acordo de autoconfiança tão legal para a gente implantar até em projetos. Não é? Sim, Nós temos um maravilhoso. projeto de fazer uma viagem X, tá? O que a gente quer de resultado? Quem vai participar disso? O que a gente precisa de mínimo para realizar isso? Quais os recursos disponíveis que a gente tem ou que a gente vai ter que buscar ir atrás para realizar aquilo? Tão legal parar para pensar exatamente nesse trechinho aqui para vários projetos. Um projeto para construir uma casa. Quando? É o Como? plano de Com quem? ação, Não né? O sei o quê, famoso né? plano de ação Exatamente um plano de ação. que as pessoas Mas é muito ignoram. legal olhar isso dentro das nossas relações, né? Tudo assim. Achei muito legal. Para confiança, né? Olhar isso como base da confiança, que isso Ele vai até finaliza fortalecer. aqui, né? A última parte do livro, ele fala isso, dedicar algum tempo a construir uma base de confiança é um investimento valioso em qualquer relacionamento. É uma alavanca que transforma um esforço modesto em resultados residuais. E esse esforço modesto é muito lindo da gente parar para pensar, porque as coisas ficam claras. E quando dentro dos projetos, dentro de casa, no trabalho, não estão claros, fica pesado. E aí fica excessivo, um esforço Difícil de sustentar. exaustivo e difícil de sustentar. Nossa, muito bom, muito bom. Sim. Agora a gente vai para o 15, que é prevenir, resolva o problema antes que aconteça. E a conclusão, que é agora. O que acontece em seguida e o que mais importa. É o que mais importa. E aí, fim! Semana que vem a gente termina esse livro, gente. E os desafios foram lançados e esperando as pessoas. Rose, você estava também na última live. Você já decidiu que livro que você vai ler? Ela vai vir conosco na Nação Dopamina. Ela tinha falado, tinha aceitado vir conosco na Nação Dopamina. Já comprou o livro, Rose? É isso aí. Não sei se ela ainda tá aí. Ela tá. Mas aí a gente termina esse aqui a semana que vem. E aí depois a gente começa a Nação Dopamina. Muito bom, muito bom, amiga. Muito bom. Gente, um beijo, um queijo. Até terça-feira que vem, Greta. Tchau, amiga. Até beijo. semana que vem. Tchau.